Olá, sejam bem-vindos à nossa série especial em que vamos falar um pouquinho sobre a articulação do ombro. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre a anatomia e biomecânica do complexo articular do ombro para dar uma relembrada e posteriormente nós vamos trazer alguns aspectos de avaliação clínica. Então, nessa primeira aula, a gente vai trazer aí umas particularidades do nosso complexo articular. Então, relembrando um pouquinho da anatomia, vale lembrar que o complexo articular do ombro, ele é composto por 4 articulações, sendo elas as articulações externo-clavicular, acrômio-clavicular, glenomeral e a escápulo-torácica. Lembrem, a articulação escápulo-torácica ela é considerada uma articulação não verdadeira, mas ela participa, né? Ela tem um grande componente, grande importância dentro desse complexo. Falando sobre o que a gente pode encontrar aí na literatura, como complexo articular do ombro, articulação do ombro, a gente também pode encontrar alguns sinônimos, como símbolo do membro superior ou cintura escapular, tá? No geral, cintura escapular se refere mais àquela região mais relacionada à articulação escápulo-torácica, mas a gente vai entender ao longo dessa aula o quanto que todas essas articulações elas trabalham em conjunto para que o movimento do membro superior ele aconteça. Então, relembrando um pouquinho, a gente vai voltar lá na anatomia das articulações, vamos falar um pouquinho das características anatômicas e osteológicas de cada uma delas, e a gente vai voltar um pouco na base anatômica de cada um dos ossos que compõem cada uma das articulações. Então, lembrando um pouco da clavícula, a gente acaba esquecendo que a clavícula ela tem uma grande participação nesse complexo. A clavícula ela é um osso que está ali na região mais anterior em relação ao tronco. Ela tem uma orientação no plano frontal com uma inclinação aproximadamente ali de 20 graus posterior em relação ao plano frontal, o que dá para ela, então, esse ligeiro grau de inclinação em relação ao tronco, tá? E por que ela tem esse grau de inclinação? Porque vale a pena a gente lembrar que o tronco, então o tórax, ele não é uma região achatada. Então a clavícula ela precisa ter essa angulação para que ela consiga então fazer o ajuste de todas as outras articulações, tá? Então lembrando um pouquinho, né, a clavícula, ela tá ali articulando com a região do externo, tá? E aí naquela região com o externo, a região mais anterior, a gente identifica, tem uma região mais saltada, que seria a nossa articulação externo-clavicular, então é onde eu faço a conexão entre a clavícula e o externo, e na região mais lateral, a gente já tem ali a articulação que já começa a ir para a escápula, que seria a acrômio-clavicular, tá? Então, alguns músculos importantes, eles se inserem nessa região, né? E principalmente entre clavícula e externo, a gente tem o peitoral maior, ok? Falando um pouquinho da parte mais lateral, então quando a gente vai deslizando ali a região da clavícula mais para a lateral, a gente já encontra a região do acrômio, e o acrômio ele já é uma parte que ele faz parte da escápula. Então, o acrômio ele é a ligação entre a clavícula e a escápula, e a partir do acrômio, que também é palpável, a gente vai passar essa parte de palpação posteriormente, a partir do acrômio a gente então consegue descer a visualização, né, para parte da escápula. Então, descendo ali para a escápula, a gente observa o acrômio e a espinha da escápula. Essa espinha da escápula, lembra que ela vai fazer uma divisão, vai ser responsável por a gente identificar a região onde está o supra e o infraespinhal, os músculos supra e infraespinhal.
A gente também, palpando ali na região da escápula, a gente vai identificar os ângulos, né, o ângulo inferior e o ângulo superior da escápula, e passando pela parte mais medial, a borda medial da escápula, tá? Então, a gente começou a falar aí da clavícula, do externo e da clavícula, então da articulação externo-clavicular e da articulação acromioclavicular. Por que ela é importante? Porque se vocês forem analisar, a clavícula, né, ela tá nesse meio, ela é o principal ponto de ligação entre o nosso esqueleto axial com o restante do membro superior. Então, por isso que eu já trouxe essa visão sobre essas duas articulações, para a gente ter uma ideia do quão importante é a gente incluir a avaliação dessas duas articulações no nosso processo de avaliação do complexo articular do ombro. Então, passando um pouquinho para a vista posterior, então aqui na escápula eu vou identificar a espinha da escápula, como eu comentei, os ângulos superiores, o ângulo inferior, a borda lateral e a fossa glenoidal. Lembrando que quem vai estar articulando ali na fossa glenoidal é a cabeça do húmero, né? A nossa articulação glenohumeral. Falando no húmero, a gente fala sobre complexo articular do ombro, a gente lembra de cara do nossa articulação glenohumeral. Então, por que a gente lembra muito dessa articulação? Porque a maioria dos músculos que fazem parte aqui do complexo, eles têm alguma inserção aqui na região da cabeça do húmero, tá? Vale lembrar que a gente tem alguns periescapulares que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, mas que principalmente o famoso manguito rotador, por exemplo, ele tem uma inserção nessa região. Então, relembrando um pouquinho os aspectos anatômicos dessa região do húmero, né, as regiões em que são importantes a gente relembrar lá no processo de palpação, por exemplo, são os tubérculos maior e menor do húmero, tá? Então, a gente saiu ali da região da articulação acromioclavicular e desceu para a cabeça do húmero. Na cabeça do húmero, no tubérculo menor ou na tuberosidade menor do húmero, a gente tem uma inserção do músculo subescapular e na tuberosidade maior a gente vai ter a inserção ali de 3 músculos do manguito rotador, o supra e o infra e o redondo, tá? Então, por isso a importância dessa parte mais anatômica para a gente relembrar que as estruturas musculares, elas apresentam uma inserção nessa região óssea. Então, lembrando que a cabeça do húmero, ela vai ter tuberosidades maior e menor do húmero, e entre elas, a gente vai identificar uma região chamada de sulco intertubercular. Esse sulco, relembrando, é onde passa o tendão da cabeça longa do bíceps, tá? Lembra que o tendão da cabeça longa do bíceps, ele é ali um estabilizador passivo para essa articulação, tá? E ele é importante, além de estabilização passiva, a cabeça longa do bíceps ele vai ter uma importância muito grande no movimento da articulação glenohumeral, ok? Então, para a gente dar uma relembrada, né, nas regiões anatômicas da articulação glenohumeral. Falando um pouquinho especificamente sobre as angulações da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide. Então, a gente precisa entender a importância dessas angulações, dessa anatomia, para quando eu tiver alguma alteração, por exemplo, fraturas nessa região, eu acabo tendo eu posso perder alguma dessas angulações. Tá? Então, aqui é para a gente relembrar como que é importante saber que o ombro, a cabeça do húmero, ela tem uma angulação de aproximadamente 135 graus, tá? Isso que é o esperado, o comum, e que ela apresenta uma retroversão, ou seja, a cabeça do húmero se projeta mais posteriormente, aproximadamente 30 graus. Então, Harumi, por que essa cabeça do húmero ela apresenta
essa inclinação e essa retroversão. Porque a gente precisa lembrar que, como eu comentei, o tórax ele não é achatado. Então, dessa forma, a escápula ela vai ficar numa posição um pouco mais na diagonal em relação ao tórax e, consequentemente, para auxiliar nessa maior coaptação da cabeça do úmero na cavidade glenoide, a glenoide da escápula ela fica então inclinada aproximadamente 5 graus, olhando de uma vista superior, e orientada a 35 graus no plano, em relação ao plano frontal. Então, ela está levemente na diagonal, 35 graus anterior ao plano frontal, e ela tem aproximadamente 5 graus de inclinação. E aí é nesse ponto que a cabeça do úmero ele precisa ter essa angulação de 135 graus de inclinação e mais 30 graus de retroversão para que ela consiga se encaixar e articular muito bem com a cavidade glenoide. Então, a gente começa a entender, né, que todo esse complexo, anatomicamente, ele faz sentido, né? Ele tem um porquê das estruturas elas terem essas angulações específicas. E aí, como a gente comentou, o tórax não sendo chato, não sendo achatado, a escápula ela, então vai se projetar em relação ao plano frontal aproximadamente 35 graus. Por que aproximadamente? Lembra que cada indivíduo é único, a gente pode ter uma oscilação aí de angulação a depender do modelo, tamanho do tórax. Sendo essa projeção entre 35 ou 40 graus em relação ao plano frontal, é o que a gente chama de plano da escápula, tá? Então, lembrando que a escápula, ela tem um plano mais... É um plano dela, é um plano específico. Então, todas as vezes que a gente falar plano escapular, vale lembrar que é aproximadamente 35 graus em relação ao plano frontal. E por que a escápula, esse plano escapular, ele é tão importante? Porque é a partir desse plano escapular que a gente entende que é a melhor relação comprimento-tensão para a função dos músculos. Então, para que eu tenha uma movimentação ótima da escápula, uma ativação interessante da região muscular, eu preciso compreender, então, que trabalhar movimentos no plano escapular, eu posso favorecer essa ativação muscular, ou favorecer esses músculos que estão ali na região periescapular. Então, resumindo, a gente tem o eixo longo da clavícula orientado cerca de 20 graus posterior ao plano frontal, então a gente já tem uma clavícula que tem ali um certo grau de inclinação. A cabeça do úmero, ela tem o grau de inclinação e ela é posteriorizada aproximadamente 30 graus, e o plano da escápula, ele é anteriorizado em relação ao plano frontal 35 graus. Então, se vocês observarem na figura, vocês entendem que todo esse complexo, ele é organizado para se encaixar em relação ao nosso tórax, que é mais arredondado, ok? Lembrando que a gente tem, então, os movimentos do membro superior que acontecem nos 3 planos. Então, no plano sagital, eu tenho os movimentos de flexão e extensão do ombro. No plano frontal, eu observo a abdução e adução associada à flexão ou extensão, porque a gente sabe que o tronco ele limita essa adução. E o plano transverso, que é a abdução e a adução horizontal e as rotações interna e externa, tá? Então, lembrando que o plano transverso, a gente avalia principalmente essas rotações. A circundução é o que a gente é o nome que é dado para o movimento que a gente tem o conjunto de todos os planos, tá? Então, é a capacidade que o membro superior tem, que o ombro tem, de realizar esse movimento nos 3 planos, o que vai gerar essa amplitude de movimento completa do membro superior. A gente fala bastante sobre o ombro ter muita mobilidade, e essa mobilidade, ela é garantida, então, pela capacidade do ombro de atingir os 3 diferentes planos, ok?
Bom, agora a gente vai falar especificamente da articulação externo-clavicular. Então, lembrando, como eu comentei, ela é uma articulação que faz a ligação ali com o esqueleto axial e, portanto, ela é uma articulação um pouco mais estável. Ela é do tipo sinovial, né, tipo sela, é uma articulação sinovial, tipo sela. O que isso indica? Que ela tem ali uma região em que ela é côncava e a outra região é convexa, ok? No caso da articulação externo-clavicular, a gente fala muito sobre a regra do côncavo convexo, mas por ela ser uma articulação um pouco mais estável, ela tem uma mobilidade um pouco mais reduzida em relação às outras articulações, tá? E aí, por que vem esse reforço, né, nessa articulação? Porque como eu comentei, a gente precisa dessa articulação um pouco mais reforçada, porque ela faz a ligação do esqueleto axial com o membro superior. Então, relembrando um pouquinho sobre os ligamentos que compõem essa articulação, a gente tem então o ligamento costoclavicular, que é o ligamento que vai fazer a ligação entre a primeira costela até a região da tuberosidade costal, então ali na base mais inferior da clavícula, tá? A gente vai ter uma cápsula ali na região que vai envolver essa articulação, que é reforçada por vários ligamentos externo-claviculares anteriores e posteriores, daí vem o reforço da articulação. O ligamento interclavicular, que é o ligamento que vai sair de uma clavícula em direção à outra, passando ali pela região do manúbrio do externo, que vai fazer então essa ligação entre as duas clavículas. E a articulação externo-clavicular, ela apresenta um pequeno disco articular que é uma parte, né, mais achatada da fibrocartilagem, tá? Esse disco articular, para essa articulação, ele tem uma função de absorção de choque com o aumento da área da superfície de contato entre essas articulações, ok? Então, relembrando um pouquinho dos aspectos mais anatômicos da articulação. Falando um pouquinho da osteocinemática. Então, como a gente comentou, é importante sempre olhar e lembrar que a clavícula faz parte do complexo articular do ombro e que ela é responsável, então, ela realiza movimentos de elevação, rotação posterior e retração em relação ao externo, tá? Tudo isso para quê? Para que ela consiga permitir os ajustes de posição da articulação acromioclavicular e, consequentemente, da escápula, ok? Então, quando a gente fala sobre posicionamento ideal da escápula em relação à cabeça do úmero, ela só é atingida com uma boa relação osteocinemática da articulação externo-clavicular. Falando um pouquinho da artrocinemática, então, como que a articulação externo-clavicular, ela se movimenta. Então, vale lembrar que ela faz o movimento de elevação e depressão, anteriorização e posteriorização, tá? No movimento de elevação, então, quando a clavícula se eleva em relação ao externo, eu preciso lembrar que, nesse momento, eu tenho alguns ligamentos que fazem que limitam esses movimentos para a gente não ter movimentos exacerbados. Então, o ligamento costoclavicular, ele é o responsável por manter, por estar tensionado durante esse processo de elevação da clavícula, enquanto a região ali da cápsula superior e o ligamento interclavicular, eles estarão frouxos, eles estarão mais relaxados durante esse movimento, tá? E aí, no movimento de elevação, vale lembrar que a minha clavícula, em relação ao externo, ela vai rolar para cima e deslizar para baixo. Então, lembrando da nossa regra do côncavo convexo. Olhando para o movimento oposto, então, a depressão da clavícula. Eu vou ter, então, novamente, algumas estruturas que vão limitar essa movimentação. Tá? Então, a cápsula superior e o ligamento interclavicular, nesse momento, eles vão estar tensionados
por conta do movimento de depressão, enquanto que o ligamento costoclavicular, que estava tensionado na elevação, ele acaba relaxando nesse movimento de depressão, tá? Então, lembrando que é o oposto do que acontece na elevação. O mesmo para relação de rolamento e deslizamento da clavícula. Então, ela vai deslizar, rolar para baixo e deslizar para cima, ok? Então, esses são os dois principais movimentos que a gente observa na clavícula. O outro movimento muito importante é o movimento de protração e retração. Tá? E aí, lembrando, quando a gente pensa em elevação e depressão da clavícula, a gente está pensando nos movimentos já em que ela está ajudando lá na escápula, então, por exemplo, a rotação superior e inferior da escápula, e o movimento de protração e retração da clavícula vai remeter ao movimento de anteriorização e posteriorização desse ombro e, consequentemente, a movimentação da escápula. Para a retração da clavícula, eu tenho alguns ligamentos, novamente, que estarão mais tensionados e outros que estarão mais relaxados, sendo que na retração, o ligamento costoclavicular e o ligamento capsular anterior, eles estarão mais tensionados, limitando esse movimento de anteriorização da clavícula, enquanto o ligamento capsular posterior, ele vai permanecer mais relaxado. Para esse movimento de retração, a clavícula, ela vai seguir o movimento de rolar e deslizar para o mesmo lado, ok? E aí, no movimento de anteriorização da clavícula, a gente tem a inversão de todas essas estruturas, ok? Passando agora para a articulação acromioclavicular. Então, saindo daquela região mais proximal, indo mais para a distal, a gente tem ao final da nossa clavícula a nossa articulação acromioclavicular. E essa articulação, ela também é uma articulação relativamente estável, do ponto de vista de que é uma articulação pequena, comparada à articulação glenomeral, por exemplo, mas ela é uma articulação que a gente já começa a apresentar algumas alterações, algumas mudanças mais visíveis do ponto de vista clínico, tá? A gente tem o ligamento acromioclavicular, que é o responsável por fazer essa conexão entre a clavícula e o acrômio. O ligamento córaco-acromial, então lembra que na anatomia, para esses ligamentos, é muito fácil assim, a gente lembrar quais são os ligamentos, porque normalmente eles têm o nome de onde eles se originam e onde eles se inserem, tá? Então, ligamento acromioclavicular, a gente sabe que é um ligamento que está entre o acrômio e a clavícula. O ligamento córaco-acromial é aquele que vai sair lá do processo coracoide e vai em direção ao acrômio. E, especificamente aqui para a região da clavícula, a gente tem o ligamento conoide e o trapezoide. Eles fogem à nossa regra, né, que são dois nomes diferentes, mas a gente chama eles de ligamento córaco-claviculares, tá? Porque eles saem do processo coracoide e se inserem lá na região da clavícula. Esses dois ligamentos, eles são responsáveis por fazerem um movimento de depressão da clavícula, tá? Então, se a gente olhar anatomicamente, esses dois ligamentos, eles puxam a clavícula para inferior. E aí, o acrômio em relação à clavícula, ele apresenta, né, uma articulação que ela apresenta uma certa inclinação, um certo grau de inclinação, como a gente pode observar nessa figura mais lateral. Ela é uma articulação plana, ou também chamada de deslizante. Ela apresenta algum disco, em algumas pessoas posso ter um disco completo ou um disco incompleto, e é uma articulação que apresenta certo grau de inclinação. Apresentando esse certo grau de inclinação, vale a pena a gente ressaltar que em alguns momentos, né, em alguns traumas específicos, como por exemplo uma queda em que eu caio e bato meu ombro,
A direção do movimento do trauma normalmente é na diagonal, o que é muito comum eu ter o acometimento dessa articulação, ok? Então, falando um pouquinho aí da importância, né, da gente olhar para essa articulação, porque é aquele famoso paciente que muitas vezes chega com aquele ossinho, aquela parte mais saltada aqui na região lateral. Passando um pouco mais para a região posterior, então indo para o movimento da articulação escápulo-torácica. Então, lembrando que a escápula, ela precisa se movimentar em relação ao tórax para auxiliar a movimentação do úmero, para que a gente atinja o grau de amplitude total do membro superior, tá? Então, os movimentos que a gente tem da escápula são as rotações superiores e inferiores. Então, quando a escápula roda para cima e volta, né, o retorno dela é a rotação inferior. A rotação interna e externa, que é o movimento que a gente fala, o movimento de encolher os ombros e abrir os ombros. Então, a escápula ela se projeta mais para dentro e para fora, então ela roda internamente e roda externamente. E a gente tem o tilt, a inclinação anterior e posterior dessa escápula. Tá? Essa inclinação ela precisa acontecer para que a gente consiga esse deslizamento anterior durante o movimento de elevação do braço e que a gente consiga com que ela vá para trás, por exemplo, quando a gente está lá com o braço para cima da cabeça, na flexão total, a gente precisa ter essa projeção posterior, então essa inclinação posterior da escápula. Do ponto em que o paciente ele está em repouso, a gente tem aproximadamente aí de 5,4 a menos 5,3 graus de rotação superior dessa escápula, ou seja, o meu paciente, né, o indivíduo que eu estou avaliando, ele pode ser um indivíduo que apresenta um leve grau de rotação superior, como ter uma escápula que ela é bem encaixada no tórax, ela é mais retraída, assim, rodada mais inferiormente, tá? Então, os estudos de cinemática, eles demonstram que existe bastante variabilidade da posição de repouso da escápula entre os indivíduos. A gente consegue identificar essa variabilidade quando a gente olha os números. Então, rotação interna, ela vai variar de 26,5 a 41,1, ou seja, a pessoa pode ter um pouco de rotação interna como o dobro, né, de ombro mais encolhido, tá? E inclinação anterior, ou seja, o quanto que essa escápula está mais anteriorizada em relação ao plano frontal, ela pode apresentar aí de 2 a 15,9 graus. Então, gente, a gente não vai se atentar em ficar olhando esses graus minimamente, porque vocês perceberam o quanto que é variável na nossa população, tá? Então, o que vale a gente prestar atenção quando fala de movimentação do membro superior e mobilidade da escápula é entender os movimentos em que ela é responsável e quais são esses movimentos que podem estar prejudicados, que aí a gente vai comentar lá no nosso processo de avaliação, ok? Eu falei dos movimentos, né, de rotação interna e externa. Lembra que a gente tem um movimento de protração e retração. Então, a gente protrai os ombros e retrai os ombros. E nesse movimento, eu espero, então, que a minha escápula, ela faça uma rotação interna na protração, quando fecha, e uma rotação externa na retração. Associada a isso, eu tenho um movimento de translação, tá? Então, até agora a gente falou de movimentos rotacionais da escápula. E movimentos translacionais, a gente vai poder observar associado a esses movimentos rotacionais. Lembra da física? A gente falava de movimentos rotacionais e translacionais. A escápula, ela realiza esses movimentos em conjunto, ok? Então, para o movimento, por exemplo, de abdução, eu vou precisar ter a combinação da rotação interna, a translação anterior e uma translação mais lateral dessa escápula. E para movimentos de retração, eu vou observar a rotação externa,
translação posterior e translação medial, que a gente chama de adução, ok? Então, a adução e a abdução, elas também são movimentos translacionais, e a elevação e depressão são os outros dois movimentos translacionais específicos para a escápula, tá? Então, a gente tem movimentos rotacionais e movimentos translacionais, que vão trabalhar todos em conjunto para que a gente tenha toda essa mobilidade do membro superior.